Queridos, vamos lá, vamos dar prosseguimento à nossa série Recomeço. Abram suas Bíblias e deixem ela aberta aí em Isaías, no capítulo 52, nós vamos ler o verso 1 e o verso 2. Antes de eu compartilhar essa palavra com você, deixa eu perguntar aqui se tem alguém nos visitando nessa noite. Levante sua mão. Olha que bênção, nós temos aqui Sejam muito bem-vindos. Vamos dar boas-vindas para todos os nossos queridos irmãos que estão nos visitando nessa noite. No 3, 1, 2, 3. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Voltem sempre em nome de Jesus. Aplauda Jesus pela vida deles. Se possível, dê um abraço neles depois. Vou pedir só mais uma vez que os visitantes levantem suas mãos, por favor, só para que a gente possa dar um abraço em vocês depois. Olha aí, ó. Veja essas pessoas aí e depois dê um abraço neles, em nome de Jesus. Vamos receber com muito carinho, com muita honra, aqueles que nos visitam, porque a vida deles é muito especial. Amém, irmãos? Aleluia. Bom, para quem está nos visitando, só para você entender, nós, aqui na igreja, eu prego por série, ou quem está aqui, a dinâmica da igreja é que todos os meses nós temos uma temática, um tema que a gente desenvolve. E nesse mês de janeiro, nosso tema é Recomeço. E aí, para quem não sabe, o slogan, né, da nossa igreja é IDPB Reviver um lugar de recomeço. Eu sei que todas as igrejas são lugares de recomeço para aqueles que precisam. Para nós, em especial, uma missão. Missão poder proporcionar para as pessoas que vivem ou estão vivendo em situação de angústia ou qualquer outra situação adversa na sua vida, poder trazer uma mensagem de consolo ao coração dessa pessoa, para que ela possa saber que nem tudo acabou e que ela pode recomeçar. Em especial, as pessoas cristãs que passaram por momentos difíceis em qualquer área da sua vida, em outros lugares. E é curioso porque Deus nos move nessa direção. Se você for perguntar aqui para os irmãos que estão do seu lado, todo mundo a maioria, se não, eu vou arriscar aqui, 60% da igreja. Pessoas que estiveram em outros lugares, foram machucadas, e vieram para cá. Eu não fui atrás das pessoas, e também à medida que eu acredito que essas pessoas, ninguém foi assim, fulano é da igreja. Eu acredito que Deus tem um plano de cura para esse grupo específico de pessoas neste lugar. Por isso que o nosso slogan é lugar de recomeço, e por isso que o tema do mês de janeiro é recomeço. Porque todos nós podemos recomeçar, não importa em que situação estejamos, desde que nós possamos nos submeter à vontade de Deus, crer nessa vontade, nós podemos recomeçar. E só para finalizar essa pequena introdução explicativa, nós já falamos sobre, a primeira mensagem foi uma introdução sobre o projeto, sobre o plano de Deus para recomeçar, como nós podemos recomeçar à luz da palavra. Na semana passada, nós entendemos que recomeço, ele não é um evento, é um processo, e que a gente precisa estar consciente de algumas coisas. E hoje, o tema é levante-se, sacode a poeira. E nós vamos entender o que isso significa. Deus falou comigo na terça-feira, enquanto eu fazia meu devocional nesse texto. E aí o Espírito Santo falou de maneira muito contundente ao meu coração, para compartilhar com vocês isso aqui que eu vou compartilhar nessa noite. Então nós vamos ler o texto e nós vamos orar na sequência. Isaías 52, verso 1 e 2 diz o seguinte: Desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força, vista as suas roupas de esplendor, ó Jerusalém, cidade santa. Os incircuncisos e os impuros não tornarão a entrar por suas portas. Sacuda para longe a sua poeira, levante-se e sente-se entronizada, ó Jerusalém. Livre-se das correntes em seu pescoço, ó cativa cidade de Sião. Pois assim diz o Senhor: vocês foram vendidos por nada, e sem dinheiro vocês serão resgatados. Aleluia.
Feche seus olhos. Peça ao Espírito Santo para falar com você nessa noite. Querido Pai, nessa noite, eu sei que o Senhor reservou esse momento para nós. E eu quero muito mesmo, de verdade, invocar a sua presença. Pai, eu quero invocar a sua presença, uma vez que nesse primeiro momento eu estive resolvendo situações. Eu quero orar agora, invocando o teu nome, para tornar esse momento realmente espiritual, onde realmente o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Senhor possa ir desfazendo as nossas defesas, os nossos argumentos, os sofismas que Satanás coloca na nossa mente, vai desarticulando, Jesus, a nossa carne, e vai desarticulando também Satanás com os seus planos. E que nessa noite o Senhor possa vir com a sua graça arrebatadora, com a tua poderosa, mais doce voz, penetrando, Senhor, no mais profundo do nosso coração, de maneira que nós possamos nos render e o nosso coração se dilatar ao Senhor, de tal maneira que nós nos rendamos completamente. Ah, Jesus, faz isso, só o Senhor pode fazer. Eu não posso fazer, eu não tenho poder para fazer, mas o Senhor tem todo o poder. Nós cantamos isso aqui nessa noite, que o Senhor tem todo o poder, e de fato o Senhor tem. Então alcança os corações nesse lugar, em nome de Jesus, amém e amém. Quando eu li esse texto, eu percebi que ele é um texto extremamente poderoso, dentro daquilo que o Espírito Santo me falou, e dentro do contexto da cidade de Jerusalém, e da promessa que está sendo liberada. Na verdade aqui há um chamamento da parte de Deus, por meio do profeta Isaías, para a cidade de Jerusalém, e é maravilhoso. E aí na hora que eu li isso, meu coração explodiu. Eu falei, cara, que tremendo isso aqui, nós precisamos conversar sobre isso. E eu quero até que você coloque isso no seu coração. Lá em Romanos, no capítulo 15, no verso 4, diz que tudo que foi escrito no passado, foi escrito para o nosso ensino, de forma que por meio desses ensinos nós podemos alcançar bom ânimo, perseverança. Tudo que foi escrito no Antigo Testamento, Paulo, quando escreveu isso em Romanos 15:4, por exemplo, não tinha Novo Testamento, só tinha Velho Testamento. Então ele está escrevendo aos romanos dizendo, olha, toda a história dos profetas e a história de Israel, da relação de Israel com Deus e da relação de Israel com outras nações, aponta, nos ensina lições que nós devemos guardar, aprender e guardar nos nossos corações. E aqui então há uma lição poderosa para que Deus nos ensine. Nós somos o seu povo. Aqui Israel refere-se a Israel como povo de Deus, mas nós sabemos que agora em Cristo nós também somos feitos povo de Deus, a Israel espiritual de Deus. E Deus então deixa uma lição de como recomeçar. E por que recomeçar? Porque esse texto aqui, na verdade, o livro de Isaías profetizou durante o período de 4 reis. No primeiro período havia ali um período de perseguição dos assírios, depois vem um tempo de exílio na Babilônia. Ele também profetiza ali quase no final do exílio, início do tempo de liberdade de Israel. Do capítulo 40 mais ou menos em diante, Deus está começando a fazer promessas para o povo de Israel, de que olha, vocês vão ser livres, se preparem. Inclusive lá em Isaías, no capítulo 43, no verso 18, tem um texto que inclusive eu acho que eu citei aqui na nossa última mensagem. Está dentro desse contexto. Deus está preparando Israel para viver algo novo. Esse povo que já era escravo há algum tempo dos babilônios, Deus está preparando para eles, dizendo o seguinte, bota Isaías 43, 18, que ele está dizendo, olha, eu estou fazendo algo novo, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Veja, estou fazendo uma coisa nova, ela está surgindo, vocês não percebem? Eu acho interessante essa pergunta, porque às vezes não é uma questão de Deus não agir, a questão às vezes é de a gente não perceber. Às vezes Deus está falando com você, você que está surdo demais, ou está dando ouvido a outras coisas, para não perceber a voz de Deus na sua vida. E esse texto nos mostra essa realidade. Talvez você seja alguém que esteja aqui, Deus, o Senhor não fala comigo. Eu acho que essa não é a afirmação correta.
Eu acho que antes de você chegar a essa conclusão, você deveria estar se perguntando: eu estou sensível para ouvir e perceber o que Deus está fazendo? Porque o povo de Israel aqui não estava percebendo que Deus estava preparando eles para viver algo novo. E Ele está dizendo: eu estou fazendo, vocês não estão percebendo, esqueçam o passado. E aí Ele faz uma promessa: até no deserto vou abrir um caminho e nos riachos o ermo. Deus está fazendo esses dias, quer continuar fazendo, Ele está falando, está comunicando o seu querer. A questão é: você está ouvindo? Você está percebendo as direções de Deus para a sua vida? Porque isso é extremamente importante. Então veja qual é o contexto aqui, me acompanha. Embora eu tenha parado nesse versículo aqui para fazer uma explanação, porque esse texto eu acho interessante, eu quero que você entenda o que eu estou querendo direcionar. Deus usa o profeta Isaías para profetizar para esse povo que algo novo vai acontecer, para que eles estejam apercebidos, sensíveis. E depois, quando você vai ler os capítulos seguintes, ele continua falando, até o capítulo 52, desde o verso 43, tem uma série de palavras de perseverança de Israel, libertação de Israel, restauração de Israel, mas também a Deus chamando esse povo à obediência, apontando e mostrando o pecado desse povo. Então nós temos o seguinte quadro aqui em Isaías: Deus preparando algo novo para o seu povo, e esse povo obstinado às vezes, e seguindo ainda os mesmos caminhos, insistindo em fazer as coisas do mesmo jeito, querendo resultados diferentes. Isso não é possível. Se você quer resultados diferentes na sua vida, você precisa fazer as coisas de forma diferente. E é isso que Deus está tentando chamar Israel a fazer, tentando fazer com que o coração deles se volte para o Senhor, se volte para as promessas, e eles então tomem uma atitude. E depois de tanto profetizar promessa, também profetizar orientações, chamadas ao arrependimento, quando chega no capítulo 52, o profeta usado pelo Senhor diz: desperta, está na hora de acordar, está na hora de tomar uma decisão, está na hora de sacudir a poeira. A gente precisa entender o que isso significa. O que nós temos aqui nesse versículo 1 e 2? Nós temos uma figura. Quando ele diz desperta, desperta, ele está falando da figura de alguém dormindo. Quando ele diz sacode para longe a tua poeira e levante-se, ele está falando de alguém, a gente pode pensar na figura de alguém que está prostrado ou deitado, sujo inclusive. E o que essas figuras querem comunicar? Ela é um chamado a posicionamento. É tipo, reage, faz alguma coisa. Está na hora, não é falta de promessa de Deus, não é falta de palavra de Deus, é falta de reação da sua parte para viver aquilo que Deus já está querendo falar, que Ele já vem anunciando sobre a sua vida, mas você não tem dado uma resposta. Nós vamos já falar um pouquinho disso. Então é importante entender que Deus está nos chamando para um posicionamento a respeito daquilo que Ele quer que a gente faça. Agora, aqui tem um cuidado que a gente precisa ter, muito importante, que é o seguinte: todas as vezes que talvez falemos em posicionamento, a gente imediatamente pensa o seguinte: então vou sair, vou fazer o que tem que ser feito. Esse é um perigo, porque normalmente você acha que posicionamento é você sair para fazer as coisas, quando na verdade a primeira coisa que você precisa fazer ao se posicionar é aprender a ouvir. A pessoa que se posiciona é aquela pessoa que aprende a ouvir em primeiro lugar. Quando você não aprende a ouvir, não importa o que você faça, você vai continuar tendo os mesmos resultados na sua vida, porque você continua se guiando pela sua própria cabeça. Então nós precisamos começar a entender aqui, à luz desse texto, como é que nós devemos nos posicionar para que nós possamos ter um recomeço na nossa vida. Que tipo de posicionamento o Senhor está nos pedindo nesse lugar, por meio desse texto, que nós tenhamos? A exemplo do seu povo, Ele está nos chamando para despertar, para nos posicionarmos, reagirmos às circunstâncias que estamos vivendo, à apatia, ao sono, à indolência, à preguiça espiritual, essa questão de estar desapercebido, de não estar cultivando uma relação com Deus. O Senhor está nos chamando a acordar.
Então vamos lá. Quero compartilhar 3 coisas com vocês a esse respeito, sobre o que o Espírito Santo ministra no meu coração nesse texto. Primeira coisa, eu já falei, mas eu vou falar novamente. Primeiro é reaja. Com isso, o que eu quero dizer? Ele está dizendo, levante-se, sacode a poeira. Por que a figura aqui não é Deus pegando alguém e levantando, mas Deus estimulando alguém a uma ação? Porque é assim que Deus trabalha. A maioria de nós cultiva no interior um tipo de relação com Deus onde é assim: se Deus quiser, Ele vai fazer, eu não vou precisar fazer nada. E aí você corre um grande perigo de continuar exatamente no mesmo lugar por um bom tempo, criando expectativas de que Deus vai fazer coisas por você, que era para você fazer. Porque veja bem, qual é o papel de Deus nessa relação? Libertar. Qual é o papel do homem que é liberto quando recebe a libertação? Andar em liberdade. Não à toa, Gálatas capítulo 5, no verso 1, diz, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E aí a gente pode pensar, mas isso é óbvio. Pois é óbvio, mas muitas vezes nós estamos tropeçando nas obviedades da vida. Do tipo, se Deus me libertou para ser liberto, então por que não é livre? Porque a gente imagina que liberdade é Deus pegar a gente e fazer aquilo que é nossa responsabilidade. Isso não é liberdade. Isso aí é você querer terceirizar aquilo que te cabe. Deus poderia dizer, vou te levantar, Israel. Ele disse, eu já tenho uma promessa, eu já liberei graça sobre a sua vida, porque esse é o papel de Deus. Sabe, a graça de Deus, ela se relaciona conosco da seguinte maneira: nós somos incapazes de agir por nós mesmos. Nós não conseguimos tomar decisões espirituais por nós mesmos. Nós precisamos que Deus se direcione a nós, nos revele, nos mostre, abra os nossos olhos para que a gente possa tomar decisões espirituais. Nossa tendência com o nosso livre-arbítrio, ele está contaminado, ele tem tendência ao pecado. Então dificilmente alguns de nós vai fazer escolhas espirituais. Onde é que entra o Espírito Santo? É Ele quem acende em nós o desejo de tomar decisões espirituais corretas. Só que isso não significa que Ele vai fazer por nós. Ele vai abrir os teus olhos, vai fazer você perceber que você precisa fazer algo pela sua vida, que você precisa obedecê-lo, que você precisa buscá-lo, que você precisa dele. Uma vez que você percebe isso com o seu entendimento, é sua responsabilidade levantar e fazer alguma coisa. Deus não vai fazer por você. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Porque Deus, Ele não... Primeiro que a nossa relação com Deus é sinérgica, através de um processo chamado sinergismo. O que é sinergismo? Cooperação. Depois que Deus nos ilumina para ter capacidade de dar uma resposta a Ele inicialmente, depois que a gente é iluminado, a gente tem que dar uma resposta de fé, porque a fé sem obras, ela é morta. Então agora você precisa dar uma resposta de fé, você foi iluminado no seu entendimento. Você sabe qual é a vontade de Deus. E eu não estou falando daquilo que você não sabe. Eu não estou me referindo à teologia e aos estudos que você não conhece. Não é sobre isso. É sobre as revelações que você já teve. É sobre as direções que Deus já te deu. É sobre aquilo que Ele já falou ao teu coração, de maneira pessoal. Eu não estou falando de conhecer a Bíblia toda. Eu não estou falando de conhecer os detalhes da teologia. Eu estou falando daquela relação pessoal, onde Deus falou ao teu coração. Você só precisa responder aquilo que você conhece. Aquilo que você não sabe, Deus não vai te cobrar. Mas aquilo que você sabe, Ele vai te cobrar. E aí, naquilo que você sabe, você não tem feito nada. Absolutamente nada. E você ora, talvez você ainda seja o tipo de pessoa que esteja lá na sua casa dizendo, Deus, faz alguma coisa por mim. Mas Deus já disse algum tempo atrás, eu espero isso aqui de você. O Deus direcionou, faça isso aqui. E você vai para sua casa e ora, Deus, faz alguma coisa por mim. Aí passa o tempo, Deus vai lá e diz o quê? A mesma coisa. Aí Deus usa 1, 2, 3, 10 pessoas para te dizer o quê? A mesma coisa. Aí o que eu ouço de pessoas virem aqui no meu gabinete fazer aconselhamento? Aí eu estou aqui ouvindo a pessoa,
E aí lá pelas tantas o Espírito Santo fala comigo, eu disse, olha, o Espírito Santo está dizendo para mim que você deve fazer isso, isso e isso. Aí ele falou isso comigo, porque eu vi isso na semana passada de uma pessoa que me disse. Depois ele falou comigo porque eu ouvi uma mensagem que dizia a mesma coisa. Depois eu li um livro que dizia a mesma coisa. E falou, meu irmão, então o problema está em ti, meu irmão, que não obedece. Porque o que ele está querendo fazer, ele já direcionou. Agora, qual é o problema? É sua expectativa. É o que você acha que Deus vai fazer, aquilo que você acha que é obrigação de Deus. Ele está dizendo, levante-se, sacode a poeira, sai desse lugar, reage, faz alguma coisa e reage, sai desse lugar. Sabe por quê? Porque a graça de Deus já está sobre ti. Aí o Senhor, olha, tem um outro texto que diz, levante-se e resplandece, porque já vem surgindo a tua luz. O que Deus podia fazer, Ele já está fazendo. Aí você ainda se olha ainda como alguém, ai, eu preciso de Jesus. Não, você já tem Ele. Falta você fazer alguma coisa. Falta você tomar posse, falta você vivenciar, experimentar isso. Ser liberto e andar em liberdade são coisas diferentes. Eu já falei isso aqui. Deus pode muito bem lá. O que é a libertação? É você cativo, é eu preso, com as algemas aqui, com a porta da prisão trancada. E aí a gente clama ao Senhor, Senhor me liberta. Aí o Senhor vem, Ele abre a porta da prisão. Como é que Ele faz isso? Ele nos dá a revelação de onde nós estamos pecando. Ele nos dá direcionamento do que Ele quer. Isso significa que Ele abriu a porta da prisão. Agora, a responsabilidade de andar como alguém liberto é minha e é sua. Eu não sei se vocês já assistiram um filme chamado Conde de Monte Cristo. Alguém já assistiu? Esse filme ele é muito interessante, não é verdade? Esse filme o cara fica preso injustamente por um longo período de tempo. E ele dorme na prisão no chão duro. E aí um dia ele é liberto. Ele vai para casa e ele consegue, eu não lembro exatamente como, mas ele consegue se tornar um cara rico, milionário. Vai morar num palácio enorme. A primeira noite que ele vai dormir no quarto dele, ele tem uma cama maravilhosa para dormir, mas ele não consegue dormir na cama, ele vai dormir no chão. Depois de tanto tempo vivendo naquela condição, ele não conseguia aproveitar as benécias daquilo que ele havia conquistado. É a gente. Cristo vai, só que não é a gente conquista. Cristo conquista por nós e a gente simplesmente não consegue desfrutar daquilo que Cristo conquistou por nós. A gente está igual o povo de Israel no Egito, escravo. Mas uma vez liberto, a gente ainda pensa nas cebolas. Você imaginou? Bom mesmo eram as cebolas do Egito. De tão condicionado que nós estamos na nossa vivência. Pois então, quero te dizer em nome de Jesus, reage, sai desse lugar, porque o Senhor já agiu na tua vida. Eu quero dizer, o que eu tenho do Espírito Santo para entregar para você é o seguinte: você tem o que você precisa da parte de Deus. Você está buscando porque você não está entendendo, você não está percebendo. Lembra que eu li Isaías 43:18? Você não está percebendo o novo de Deus na tua vida. Já veio. Quando você começar a viver, a desfrutar, você vai começar a se alegrar, porque você vai ver que não há mais nada, pelo menos não por hora. Quando eu digo não há mais nada, é porque eu acredito que Deus ele vai se revelando em partes, porque se Ele tivesse que tratar com a gente em todas as áreas da nossa vida que precisa de tratamento, de ajuste, de uma vez a gente morria. A gente não ia aguentar não. Então Ele vai por partes. Então Ele vai, vamos primeiro por aqui, meu filho. Vamos primeiro por aqui, minha filha. E aí Ele dá a primeira direção, e aí o seu papel é responder. Quando Ele dá a direção, a palavra é reaja, levante-se, sacode a poeira. E depois eu vou falar do vista-se de força. Então o primeiro ponto é reaja. Ser liberto é obra de Deus. Andar em liberdade é minha e sua responsabilidade. Entenda isso, eu vou repetir para você nunca mais esquecer isso. Ser liberto é obra de Deus. Andar em liberdade é nossa responsabilidade. A questão é, você não é mais um cativo. Você é um liberto que vive como um cativo. Você não precisa ficar nesse lugar. Saia dele, em nome de Jesus. É o que Deus estava comunicando a Israel. Gente, Ele falou, levanta, as coisas estão mudando. Já é um outro momento, você ainda continua pensando daquela maneira.
você ainda continua pensando da mesma forma. Segunda coisa que isso nos comunica: se há um mover da parte de Deus para nós, se há uma graça já liberada, e há uma responsabilidade da nossa parte, então pare de esperar que os outros façam por você aquilo que só você pode fazer. É fundamental a gente entender isso, porque quando a gente não está esperando de Deus, a gente está esperando dos outros, aquilo que cabe a nós. E aí talvez você pergunte: pastor, mas a gente no reino, a gente nós não temos que nos importar uns com os outros? Temos, mas isso não significa carregar todos os teus fardos, porque tem fardos que só cabem a você carregar. Vou dar um exemplo bíblico para isso. Gálatas capítulo 6, do verso 2 até o verso 5, diz o seguinte: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Aí ele diz: cada um examine os próprios atos, cada um examine as próprias escolhas, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Aí no verso 5 ele diz: pois cada um deverá levar a própria carga. Existe uma carga que é compartilhada, mas existe uma carga que ela é exclusiva. E aí, quando você não entende isso, e normalmente, de acordo com o contexto, nós podemos chegar a uma seguinte conclusão: se cada um de nós é responsável pelos nossos atos, tem uma carga que a gente tem que lidar com ela sozinho, a carga das nossas escolhas. Temos que lidar com responsabilidade. Escolheu errado. Alguém pode te ajudar consolando? Pode. Alguém pode te ajudar dando uma palavra de ânimo? Pode. Alguém pode te ajudar orando com você? Pode. Mas ter que lidar com as consequências das escolhas, só você. Ninguém mais. Você não pode esperar que alguém tome para si essa responsabilidade, porque ela é exclusivamente sua. Somente sua. Quando você entende isso, você consegue então ter uma visão equilibrada de evangelho, de maneira que você primeiro diminui suas expectativas a respeito do que o outro deve fazer. E você então passa a ter uma visão adequada daquilo que lhe cabe e daquilo que cabe ao outro. Isso torna-se saúde para você, saúde espiritual. Veja bem, na minha vida ministerial, eu tenho pensado muito nas experiências. Eu gosto muito de estatística. Gosto demais de estatística. Inclusive, quando eu estudei essa matéria na faculdade, foi uma das minhas melhores matérias, porque eu gosto demais. E aí, eu gosto de ficar fazendo estatística, assim, levantamento de dados. Eu já aconselho pessoas a... eu sou líder desde 2006, eu acho. 2000 alguma coisa, 2004, 2006, por aí. Não, 2004 estava voltando, acho que 2 anos depois, 2006, acho que vão 18 anos aconselhando pessoas. E uma das coisas que eu percebo nessa caminhada com Deus é o seguinte: inclusive recentemente num aconselhamento eu ouvi algo desse sentido. Sabe qual é o momento que as pessoas mais aprendem? É quando eu ou a pastora não podemos estar lá. Enquanto a gente estava lá, não, faz assim, ó. Não, faz assim. Não, vai por aqui. Aí por algum motivo, Deus nos tira do lugar, da jogada. Por algum motivo. Aí essa pessoa tem que começar a enfrentar aquela luta agora sozinho. Aí a gente volta, pastor, depois de algum tempo: meu irmão, como é que tá as coisas? A pessoa assim: embora eu estivesse sozinho, foi o momento que eu mais aprendi com Deus. Porque essa é a verdade. Tem coisas que você só vai aprender com Deus, que não vai ter ninguém, e que na verdade, enquanto você tiver alguém o tempo todo te amparando, aquele lugar se torna um lugar de conforto para você. E você acaba não lutando a guerra que é sua. Você terceiriza para o seu líder, você terceiriza para o seu cônjuge, você terceiriza para todo mundo, mas não luta a sua guerra. Mas no dia que Deus, por algum motivo, Ele começa então a fechar todas as portas, e todo mundo aqui já viveu isso. Quem não viveu, quero dizer que vai viver. Boa notícia, boas novas para você.
Vai chegar aquele momento que você vai perceber assim, pô, estou sozinho. É porque ninguém te ama? Não, não é porque ninguém te ama. É porque Deus escolheu tratar só com você. Porque se você parar para pensar, essas mesmas pessoas que você muitas vezes acredita que te abandonaram, elas já estiveram com você, várias vezes. Elas te amam, só que elas não têm a solução do teu problema. Ela está na tua relação com Deus, na tua capacidade de perceber a voz dEle, de parar de terceirizar essa relação com os outros e dizer quando você chega num momento da sua vida, você diz assim, eu só tenho 2 caminhos para tomar nessa vida agora. Ou eu desisto, ou eu vou ter que buscar Deus. Os que decidem buscar, tem a galera que desiste, infelizmente, mas tem a galera que decide buscar a Deus, e esses sempre voltam com testemunho da glória de Deus, com testemunho de bênção e de vitória, porque eles vão encontrar a Deus. Buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando não tem ninguém para fazer isso por você, você vai fazer, acredite, você vai fazer. Quando não dá mais para terceirizar, você vai fazer, você vai achar o caminho. Aquilo que você dizia não saber fazer, você vai aprender, porque você vai perceber que só tem um jeito de fazer, e Deus vai te levar para esse lugar. É lógico, todo mundo precisa ir para esse lugar? Não. Quem é inteligente aprende com os erros dos outros. Quem é sábio, na verdade, aprende com os erros dos outros. O inteligente aprende com os próprios erros, mas o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Eu ouvi uma vez um pastor dizendo assim, se a gente soubesse que dá para hackear a vida dos outros, a gente hackeava. Como é que é? Você olha para a experiência do irmão, o cara está lá, está vivendo uma vida forte, pujante com Deus. E aí mas também você conhece a história dele. Você sabe que ele nem sempre foi assim. Você sabe que ele também já esteve no mesmo lugar que talvez você esteja. Você chega lá com o irmão e diz, irmão, o que você fez? Aí ele vai te contar uma história que normalmente é padrão para todo mundo. Cada um de nós tem peculiaridades na nossa história, mas existem aspectos dos nossos testemunhos que se comunicam. Um deles teve um tempo que eu tive que buscar muito a Deus sozinho, não tinha ninguém, era só eu e Deus. Faz parte. Esse é o caminho. Entende? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Diga amém. Então, nós precisamos romper com isso. Por quê? Precisamos entender isso, na verdade, para romper com uma coisa que, inclusive, recentemente eu compartilhei nos meus status, aqueles que me acompanham no meu status, né? Eu estou pensando em colocar essas coisas que Deus fala comigo em outras redes sociais, mas por enquanto eu coloco nos meus status. Sobre o vitimismo narcisista, que é um lugar doentio que a gente chega. Primeiro a gente precisa entender que o narcisista é aquela pessoa que ela sempre se olha como sendo prejudicada por todo mundo. É como se houvesse um complô universal contra a pessoa dela, quando não é verdade. E aí então ela começa a desenvolver uma série de pensamentos ruins e negativos a respeito de tudo e de todos, e onde o principal problema está nas suas relações sociais. Agora, qual é o grande problema mesmo disso? É que normalmente a gente acaba sofrendo 2 consequências quando nós culpamos os outros e responsabilizamos os outros por tudo na nossa vida. Primeiro, a gente estagna. Cara, para de crescer. Definitivamente. Para e olha a vida daqueles que estão dizendo, a culpa é do fulano. Eles não avançaram 1 milímetro na sua vida espiritual. E não avança. Não é que essa pessoa não ame a Deus, porque ela está cega, ela não está percebendo. A vida ela se torna um processo cíclico doentio. O tempo todo vivendo as mesmas coisas. E obviamente, na maioria das vezes, a gente está cego para isso. Mas tem um segundo problema. É que as pessoas que elas estão nesse lugar, elas se tornam pessoas... O grande problema é aquilo que elas produzem nos outros. Veja bem, o Senhor nos chamou para ser sal da terra. Eu amo esse texto, porque o que o sal faz? Ele dá sabor. Só que quando a gente não é sal da terra, a gente é o fel da terra. Com quem a gente se relaciona, a gente torna a vida amarga. E quando a gente vive dentro desse quadro, todo mundo que a gente se relaciona é uma relação amarga.
é oposto daquilo que Deus nos chamou para ser. Enquanto as pessoas deveriam se aproximar de nós e sair melhor do que elas chegaram, elas se aproximam de nós e saem pior do que chegaram. Ser sal da terra é as pessoas se aproximarem da gente e dizer: cara, que homem de Deus, meu irmão, estava para baixo, mas aí eu cheguei perto dele, é só palavra de vida, sorri. Eu vou dar um exemplo, não vou citar nomes obviamente, mas recentemente, eu estava no aconselhamento com uma pessoa, e essa pessoa em prantos, passando por um momento muito difícil, disse: eu vou visitar uma irmã, que a casa dela é toda velhinha, o marido dela trata ela mal que só, ignorante, bruto, não é crente, trata ela mal todos os dias, ela mal tem o que comer, às vezes compartilha com a gente aquilo que ela não tem. Mas você vai lá, ela está o tempo todo dizendo: minha filha, Deus é bom, eu amo Jesus, Ele me ama, tudo que eu tenho, tudo que eu preciso eu já tenho nele. E ela fez a seguinte pergunta aos prantos: o que essa mulher viu que eu ainda não vi? É disso que eu estou falando. Se sal da terra é isso. A gente vê alguma coisa, a gente teve uma experiência com Deus que ela é inexplicável, que não depende das circunstâncias externas, mas a gente está salgando a vida dos outros. Mas quando eu não assumo minhas responsabilidades e me torno então uma pessoa vitimista, eu me torno uma pessoa amarga. E a raiz de amargura, segundo a palavra, ela contamina. Diz para a gente ter cuidado para não ser contaminado pela raiz de amargura dos outros. Aquela pessoa que você senta do lado, ela está sempre falando mal de alguém, ela está sempre se queixando dos outros, mas não tem uma palavra de vida. A gente não está vivendo a vontade de Deus aí. E levantar e sacudir a poeira e dizer assim: ó, chega, não tem mais a ver com os outros, é eu e Deus o negócio, acabou, não vou mais responsabilizar ninguém. Até porque, eu até disse outro dia, que se eu entendo que a minha vida está no controle de Deus, não importa as pessoas difíceis que Deus coloca no meu caminho, ainda assim é sobre mim, porque Deus está colocando pessoas no meu caminho para tratar no meu caráter, para me ensinar mais sobre cristianismo, para me ensinar a amar mais. Pessoas às vezes ruins, mas a sua visão ela é diferente. Você não vai mais sentar e falar: ah, fulano é assado, cozido e frito. Vou dizer assim: aquele irmão ali está gerando Cristo em mim, porque eu vou decidir amá-lo do jeito que ele é. Isso é cristianismo. Quantos estão entendendo? Diga amém. Pois bem, prestaremos conta, e eu quero finalizar essa parte dizendo para você, lendo o texto de Romanos, capítulo 14, versos 12. Não importa o que fazem com você, o que importa é o que você fazem com o que fazem com você, o que você faz com o que fazem com você. Você só é responsável pelas suas ações, por mais ninguém. Romanos capítulo 14, verso 12 diz: portanto, você que julga seu irmão, vou ler novamente, portanto você, por que julga o seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmos a Deus. Ninguém, você não vai prestar conta da vida do irmão que te tira a paciência, você não vai. Ele vai prestar conta por tirar a sua paciência. Você só vai prestar conta de como você reagiu a esse irmão. Você não vai prestar conta por aquele irmão que te feriu. Você só vai prestar conta pela reação que você teve à ferida. Você não vai prestar conta por aquele irmão que te ofendeu. Você só vai prestar conta pela reação à ofensa. Entenda isso de uma vez por todas. Você só responde pelas suas ações e de mais ninguém. Agora, se as ações dos outros ferem o teu ego, reconhece que você é orgulhoso e se arrepende. Simples assim. Senhor, é muito difícil eu reagir de acordo com a tua vontade, porque o meu orgulho é desse tamanho, é maior do que a minha fé. Vai se humilhar diante de Deus, vai pedir humildade diante de Deus, vai clamar por humildade. Quer ser um cristão bíblico?
vai clamar por humildade, vai clamar a Deus com todas as forças do seu coração. Senhor, me ensina o ser humilde. Eu vou dizer uma coisa, eu oro isso todo dia, ainda não cheguei lá, ainda estou longe. Eu oro todo dia, sabe como é a minha oração? Senhor, me ensina a pensar como alguém humilde, a sentir como alguém humilde e a me comportar como alguém humilde. Meu irmão, e eu ainda erro para mandar. E olha que eu oro isso constantemente. Porque orgulho não é uma coisa que se vence uma vez por todas e assim, pronto. Venci o orgulho, está resolvido. Todo dia, toma a tua cruz, morre para si mesmo, negue a si mesmo e siga Jesus. É diário. Se isso está te assustando, significa dizer que você ainda não tinha entendido o cristianismo. Prazer, isso é evangelho. Dói para mandar. E como dói, meu Deus, como dói. Como dói ter que engolir um sapo cururu desse tamanho assim, que nem passa na garganta às vezes. Mas só olhando para ele é possível. É o que está escrito. É por isso que evangelho, cristianismo é coisa para gente doida. Não é coisa para gente normal. É para gente doida. Eu só queria saber, tem algum doido aqui? Aleluia. Tem uns doidos aqui. Você que é muito normalzinho, é meio difícil para você viver o evangelho. É para gente doida mesmo, sem parafuso a menos. Gente assim que perdeu o juízo. Perdeu o juízo, virou crente, meu irmão. O cara vai fazer coisas que esse cara é doido, é besta, é leso mesmo, é bestado. É isso aí, é tudo abestado. Lá na eternidade a gente conversa sobre isso. Simples assim. Pois bem, por último, porém não menos importante, na verdade, isso aqui era para ser o primeiro tópico, mas eu deixei por último de propósito. Que é, no verso 1, ele diz o seguinte: desperte, desperte, ó Sião, vista-se de força. Esse é um convite muito interessante. Muito interessante porque, primeiro, se ele está dizendo para a gente se vestir de força, é porque existe uma força disponível. Porque se não houvesse uma força disponível, isso seria uma oferta mentirosa, e Deus estaria mentindo. E obviamente que ele está fazendo uma oferta de uma força que não é nossa, é algo externo a nós, porque ele está dizendo para a gente se vestir disso. Se a gente tem que se vestir disso, é porque não está em nós, está fora de nós. Significa dizer que o Espírito Santo está disponível para nós, para a gente despertar e ter uma nova postura. A questão é, você precisa se apropriar por fé disso. Uma outra questão, porque assim que é importante a gente entender, é que vestir-se na Bíblia, vestir fala de comportamento. Toda vez que você tem uma frase que é muito comum na Bíblia, para nós nos revestirmos de Cristo. Revestir é vestir de novo. Significa que a gente já estava vestido de um comportamento e agora a gente precisa revestir, vestir de novo, assumir um novo comportamento. Então o que o Senhor está nos chamando a viver aqui? Ele está dizendo para a gente tomar posse de uma força espiritual que nos capacitará a viver nesse recomeço da nossa vida, uma vida extraordinária, uma vida segundo o querer dele. Então nós precisamos então fazer o quê? Tomar posse. Sabe, quando Jesus, e aí o que acontece aqui? A maioria de nós quer, eu falei isso no início, vou repetir, a gente quer resultados diferentes com comportamentos iguais. Quer ter os mesmos comportamentos, entra ano, sai ano, a gente cria lá aquela expectativa. Esse ano vai ser diferente. Só será diferente se os seus comportamentos forem diferentes. Isso é óbvio para todo mundo. Só que, como eu disse, é nas obviedades da vida que a gente tropeça. É justamente por ser tão óbvio que a gente negligencia. Se nós queremos algo novo, nós precisamos de uma força que está para além de nós, nos vestir de uma vida nova. Jesus falou sobre isso. Em Mateus capítulo 9, 16, Mateus 9, verso 16, Jesus diz o seguinte: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Veja bem, Jesus está usando uma analogia semelhante de vestir.
Aqui é alguém que já está vestido. E aí Jesus está dizendo o seguinte, porque foram perguntar dele assim, por que os discípulos dele não jejuavam? E ele então deu essa resposta. Ele usou uma parábola para responder aos fariseus. E ele está dizendo o seguinte, para a gente entender. Cara, não adianta você pegar o seu estilo de vida velho e tentar colocar alguns comportamentos novos nesse estilo de vida velho, porque esse estilo de vida velho não vai segurar. É o que a maioria E aí ele usa a seguinte afirmação: ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha. Quando ele diz ninguém põe, ele está falando assim, ó, não é inteligente fazer isso. Veja bem, se Deus está disponibilizando para que você se vista de algo novo, por que você insiste em só fazer remendo na sua vida? Por que você não faz tudo novo? Joga tudo fora, meu irmão. Joga tudo quanto é comportamento velho fora, tudo quanto é hábito velho fora, tudo aquilo que o teu orgulho insiste em reter, deixa aí embora. Deixa aí. Deixa eu fazer tudo novo. Ah, pastor, mas eu vou ter que começar do zero. E daí? Melhor começar do zero e ter uma vida abundante do que ficar mantendo coisas velhas na tua vida que te mantém na mesma escravidão. Não importa. Usa a cabeça. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então veja bem, não é lógico você querer um recomeço se esse recomeço é na tua força. Se você não quer se vestir daquilo que Deus está disponibilizando para você, assim como em Mateus ele está dizendo, ei, ao invés de ficar fazendo remendo novo em roupa velha, por que tu não veste a roupa nova que eu estou te oferecendo? Porque a nova vida em Cristo, ela nos oferece uma nova vestimenta, uma veste de esplendor, como disse no capítulo 1 de Isaías. Nós temos uma nova veste, uma nova vida para viver. Aí a gente insiste em querer manter coisas velhas. Tem coisas que Deus está pedindo para você tirar de sua vida há algum tempo, mas você insiste em manter. Você não vai viver o novo de Deus enquanto esse for o seu comportamento. E sabe por que o revestir é de força? É justamente para capacitar você a fazer aquilo que você não pode fazer. E esse revestimento é o Espírito Santo. Porque lá em Tito, capítulo 2, ele diz que o Espírito Santo, ele nos ajuda a vencer a impiedade deste mundo. Tudo aquilo que esse mundo tem a propor, é o Espírito Santo quem nos capacita a vencer. Agora, para se revestir do Espírito Santo, você tem que abrir mão de algumas coisas. Porque o Espírito Santo é uma pessoa muito sensível. Tanto é que o símbolo do Espírito Santo é uma pomba. É um animal que se afugenta com facilidade. Se você quer vencer e quer viver o novo, você precisa lançar mão daquilo que Deus está disponibilizando para você. Então eu concluo dizendo que Deus está chamando você para recomeçar. E Ele está providenciando tudo o que você precisa para você recomeçar. Só que você precisa ter fé suficiente para deixar ir tudo aquilo, toda a forma antiga de pensar, de se relacionar, de agir, de pensar, de falar. Você tem que deixar tudo para trás. E você tem que deixar Jesus fazer algo novo na tua vida. Fique de pé em nome de Jesus.